Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao episódio número 57 de Emoções em Podcast. Emoções em Podcast é um programa que surgiu para aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar e hoje o tema vai ser o ajuste de mindset. E existem várias componentes que ajudam a alterarmos um pouco a nossa mentalidade e a vermos a realidade de uma forma um bocadinho diferente. Eu costumo falar de 8 componentes e hoje trago-vos aqui uma das componentes que é interpretar e ressignificar. Quem não me conhece, eu trabalho a área das emoções sensivelmente desde 2003, especializei-me nesta área, tenho mestrado de doutoramento e então o meu foco é mesmo saber cada vez mais sobre a área das emoções, partilhar sobre isso, inteligência emocional, interessa-me a saúde mental, interessa-me melhorar o bem-estar na generalidade e trabalho em contexto universitário, organizacional, também tenho os meus projetos particulares, mas hoje então vamos a este episódio. Estamos ao vivo para o Instagram, para o YouTube, também para o LinkedIn. Já chegaram aqui algumas pessoas, exatamente. Boa noite a todos que estão a chegar. Também aproveito para pedir para partilharem, à medida que estão a ver, têm a possibilidade de partilharem para outras pessoas também poderem assistir, mas de qualquer forma o episódio fica disponível, quer no Spotify, quer no YouTube. Aliás, estão lá todos os episódios, quer aqueles em que eu estou sozinha, quer aqueles em que eu estou também com convidados. Então, começando aqui o nosso episódio de hoje, vou aqui começar por falar sobre uma experiência que o Tony Robbins teve. O Tony Robbins é um autor conhecido, dispensa apresentações, em que ele acabou por fazer um seminário perto de um resort. O resort estava perto do mar e perto de uma estação de comboio. Então, tinha vários participantes nesse seminário. E o que acontecia era que 4 vezes por dia, perto desse resort, passava o comboio e apitava de todas as vezes que passava, ou seja, 4 vezes por dia apitava o comboio. E isto era uma situação que deixava os participantes, começavam a ficar relativamente irritados a cada vez que aquilo acontecia, porque estavam a ouvir a formação, não é? Dada pelo Tony Robbins, e a cada vez que o comboio passava e apitava, aquilo incomodava bastante os participantes. E o Tony Robbins achou que seria uma boa altura, era a altura perfeita para transformar aquele sentimento de irritação dos participantes num outro sentimento, um sentimento de diversão. E como é que ele decidiu fazer isto? Decidiu fazer isto combinando e propondo aos participantes que estavam no evento que a cada vez que os participantes ouvissem aquele apito do comboio, em vez de ficarem irritados, não, era quase como se tivessem recebido uma notícia muito boa, e então era a altura de comemorar e de festejar. E então, a partir desse momento, a cada vez que passava o comboio, era a altura para comemorar, festejar, dar abraços, felicitar, como se tivesse acontecido alguma coisa muito boa e que deixava toda a gente muito satisfeitos. Então foi uma forma de o mesmo facto que acabava por incomodar bastante e irritar bastante, estava a ser um bocadinho frustrante para toda a gente e causava irritação, passou, exatamente por ter sido interpretado de uma outra forma, o sentimento passou a ser outro. Então, cada vez que o comboio passava, acabavam por interpretar aquilo de outra forma, como o Tony Robbins lhes pediu, e então toda a gente comemorava e festejava. Isto para dizer o quê? Todos os eventos que nos vão acontecendo, a forma como nós os interpretamos é que vai fazer total diferença na qualidade de vida que nós temos. Então, se interpretamos de uma forma negativa, vamos ter pensamentos negativos, vamos ter sentimentos de polaridade negativa, vamos ter mal-estar. Se por acaso conseguimos ressignificar, dar uma outra interpretação àquilo que nos está a acontecer, já vai ser totalmente diferente. Por isso, temos de aprender a dar novos significados, temos que aprender também a ressignificar. Está a fazer sentido? Deixa-me aqui ver os comentários. Muito bem, espero que sim. Então vou aqui dar alguns exemplos um bocadinho mais concretos.
alguns exemplos práticos que acontecem no nosso dia a dia. Imaginando aqui esta imagem, né? Estou-vos aqui a mostrar esta imagem, que é esta fila de trânsito. Esta fila de trânsito, este para-arranca que acontece diariamente, não é? Em muitas das zonas do nosso país e fora do nosso país também, este para-arranca, que para muitos é um evento que provoca muita irritabilidade, a pessoa sente que perde de tempo e já vou chegar atrasado, e isso vai perturbar de tal forma que às vezes a pessoa já chega ao seu local de trabalho, já chega irritada exatamente por causa da impaciência em que ficou durante aquele tempo todo na fila de trânsito, e isto é uma forma de interpretar a cada vez que a gente estamos numa fila de trânsito e no para-arranca, que nem sempre é tão agradável. Outra forma de nós interpretarmos estas filas de trânsito, que por vezes é uma constante, em todos os dias há pessoas que apanham estas filas de trânsito, é pensar o que é que eu vou fazer durante o tempo que estou nesta fila de trânsito. Então eu posso aproveitar quando estou nesta fila de trânsito para ouvir um audiobook, para ouvir um podcast, por exemplo, para telefonar a alguém que eu gosto e que já não falo há algum tempo, para organizar as ideias mentalmente, como é que vai ser o meu dia de trabalho. Posso também aproveitar para ouvir música, não é? Ter a minha playlist e vou ouvir músicas que eu gosto e vou-me tentar distrair, e isto, exatamente, eu estou no mesmo sítio, que é na fila de trânsito, mas em vez de me incomodar, não, eu vou interpretar isto de uma forma diferente e isso vai fazer com que os meus sentimentos também a alterem. Eu tenho o controle sobre isso. E se calhar quando chego ao meu local de trabalho, não vou chegar de mau humor, vou chegar bem, aquilo não me vai incomodar assim tanto, por forma a eu chegar de mau humor e de irritar toda a gente que está à minha volta, não é? E esta realmente é um dos exemplos que eu acho que acontece a algumas das pessoas que vivem assim perto de grandes cidades em que isto acontece. Um outro exemplo muito prático que eu também vos posso passar é este, não sei se já aconteceu a alguém, não é? De deixar o carro num lugar, não é? Nomeadamente quando vamos a centros comerciais ou a algum outro sítio, e quando lá chegamos não encontramos onde é que colocamos o carro. E então acontecem vários tipos de interpretação, não é? Pode acontecer, o carro foi roubado. Esta é uma das interpretações, não sei se alguém já teve. Ou, por outro lado, pensar, sou sempre a mesma coisa, sou sempre o mesmo distraído e não sei onde é que pus o carro, e começo realmente a recriminar-me a mim própria constantemente. Depois, ainda existe outra forma de pensar, que é, ok, não sei onde é que coloquei o carro, mas deixa-me pensar, deixa-me procurar ajuda, deixa-me cá relembrar, pronto, e então ir à procura de, de me lembrar onde estacionei, por algum sítio onde eu passei, qual é que é a entrada mais perto do carro onde eu saí, pronto, vai depender do sítio onde o carro ficou. Mas realmente não começar logo a pensar que a culpa foi do outro que me roubou o carro, ou pensar sou sempre a mesma coisa, sou sempre o mesmo distraído, ir à procura de soluções, meter-me a caminho, fazer um esforço para me lembrar, é uma das formas. Vamos a um outro exemplo, não sei se alguém se identifica bem, podem escrever aí nos comentários para eu tentar entender se estes exemplos estão a ir mais ou menos de acordo àquilo que vai acontecendo. Eu tentei escolher aqui alguns exemplos mais práticos. Vou aqui então dar um outro exemplo, que é quase a sair de casa, não é? Acontece um pequeno acidente e eu sujo a minha roupa com café. E quando isto acontece, eu posso pensar, isto é inadmissível e não arrumou nada, porque eu tropecei em alguma coisa que eu tenho em minha casa, e começo logo a culpar as pessoas que estão a viver comigo porque deixaram as coisas desarrumadas. Outra forma de pensar é que horror, isto só me acontece a mim, e sou sempre a mesma coisa, e sou sempre a mesma zarada, numa postura de autovitimização. Depois, uma terceira forma de pensar é, ok, acontece. Vou rapidamente trocar de roupa e vou seguir para a minha vida, para o trabalho, para um encontro com alguém, para uma reunião de trabalho, o que seja, não é? Vejam a diferença que existe na forma de pensar e que também vai ter repercussões na forma de sentir, porque se eu penso a culpar logo alguém ou vitimizar-me em postura de autoculpabilização ou de autovitimização, eu vou ter um determinado sentimento. Se por acaso eu penso, ok, olha, vou rapidamente trocar de roupa e vou seguir a minha vida, isso não me vai perturbar.
Vejam a diferença que existe, porque é exatamente o mesmo facto, mas a interpretação que eu posso dar é que é totalmente diferente. Muito bem. Deixa-me só aqui ver. Vamos a um outro exemplo. Então, neste exemplo eu coloquei aqui um grupo de amigos. Imaginando, eu convido um grupo de amigos para uma festa e existem algumas pessoas que ainda não me responderam. Pode ser uma festa de aniversário, pode ser uma festa de comemoração de alguma coisa, o que seja, mas existem algumas pessoas que ainda não me responderam. Eu poderei pensar, pois, não me responderam, eu já sabia, não gostam de mim e se calhar ou aconteceu alguma coisa, ou eu disse alguma coisa, ou está alguém chateado, e esta é uma forma de pensar, não é? Não gostam de mim, e por isso é que nem sequer vêm, nem sequer me dizem nada, nem sequer se dão ao trabalho de me responder. Depois pode acontecer também, não querem vir e paciência, eles é que perdem. Ou então, ok, se calhar ainda não me responderam, que ainda não tiveram tempo de me responder, mas assim que tiverem tempo de me responder, vão-me responder e com certeza que até vêm. Então, vamos pensar, qual é que seria a forma de pensar de cada um dos que aqui está a assistir? Será que era, não gostam de mim, não quer saber, não querem vir, não vêm, eles é que perdem, ou eles devem vir, se calhar ainda as pessoas que ainda não me responderam, se calhar nem sequer se lembraram de me responder, não responderam logo, às vezes a mim também me acontece, mandam uma determinada mensagem, eu não respondo logo e depois até me esqueço que tenho aquela resposta para dar, pode acontecer, a pessoa esquecer-se. E está tudo bem, e depois telefono de volta e tento perceber, olha, vens, não vens, conto contigo, não conto contigo, vamos ver, somos de dramatizar ou nem por isso? Pensar sobre isso. Vamos ainda a outro exemplo. Então, neste exemplo, eu coloco aqui uma pessoa que está junto a um computador. O que é que aconteceu? Enviou um determinado e-mail muito importante para a sua chefia, para o seu diretor, para alguém que seja importante na vida dessa pessoa, não é? E essa pessoa ainda não lhe respondeu, não é? Então, o que é que pode acontecer? A pessoa pode pensar, não quer saber, ignorou-me completamente, eu já devia estar à espera, mandei-lhe o e-mail, mas nem devia ter mandado, não é? Ignorou-me completamente, ele não quer saber. Ou então, o feedback deve ser negativo, eu nem sequer devia ter mandado o e-mail, não é? Eu nem sequer me devia estar a preocupar, como o feedback é negativo, se calhar nem sequer me vai responder. Ou então, com a agenda tão cheia, se calhar ainda nem teve tempo de olhar para o meu e-mail. Por isso, amanhã, se calhar, telefone para lá, ou telefone para ele, ou telefone para ela, e tentar perceber o que é que está a acontecer e se realmente a resposta é positiva, é negativa. Então, vamos dramatizar ou não vamos dramatizar? Então, existem aqui várias tendências da resposta. Nos vários exemplos que eu dei aqui, vou aqui passar, quer nas filas de trânsito, que pode ser irritabilidade ou aproveitar o tempo para fazer outras coisas. Quando nós colocamos o carro noutro sítio, podemos estar a culpar alguém, se por acaso imaginarmos logo o pior cenário que o carro foi roubado, ou de imaginarmos que fomos nós, que somos sempre a mesma coisa, que nos estamos sempre a esquecer onde é que está o carro, ou então ir logo à procura do carro, ou então quando a pessoa se suja vai logo trocar de roupa e não vai dramatizar, ou por outro lado vai culpar todas as pessoas que estão à sua volta, ou vai-se culpar demasiadamente a si próprio. No convite para os amigos que não vieram, como é que é? Será que acreditam que não gostam de vocês? Ou então vão telefonar só para perceber se está tudo bem, se a pessoa se esqueceu de confirmar se ia, se não ia ao evento? E agora esta última do e-mail. Há sempre uma tendência, e nem sempre a tendência é a mesma, mas a cada vez que nos acontece alguma coisa, poderemos ter, e nomeadamente a cada vez que nos acontece alguma coisa de errado, não é? Que pode ser errado, ou pode dar interpretações negativas, que existem algumas coisas que nos podem acontecer que acabam por não, nem sequer ter interpretações negativas para ter, não é? Mas existem outras que algumas pessoas olham para aquelas situações e têm a tendência para atribuir a fatores negativos e atribuem a fatores externos, ou seja, culpam os outros. Pensem no vosso caso, se normalmente têm a tendência de culpar os outros das coisas erradas ou das coisas más que vos acontecem na vossa vida, se por outro lado, outra tendência poderá ser da autovitimização, de autoculpabilização, então a cada vez que acontece alguma coisa menos boa, a pessoa tem a tendência de se autoculpabilizar em excesso,
de se auto-vitimizar, de autoculpabilizar, e então tudo isto também vai trazer sentimentos de polaridade negativa e de mal-estar, de frustração, de irritabilidade. Ou então, por outro lado, podem ter a tendência de, ok, a cada vez que acontece algum desafio, eu vou à procura de soluções e de alternativas. Então, a ideia neste ajuste de mindset, que é esta componente de interpretar e ressignificar, é entendermos qual é que é a minha tendência maior. É atribuir a fatores que estão fora de mim, a fatores externos, é atribuir a fatores que são internos, ou seja, e culpabilizar-me em excesso de tudo o que acontece de errado, também numa postura muito negativa, em que a pessoa sente que não tem controle, em nenhuma delas tem controle, quer quando eu culpo os outros, a fatores externos eu não tenho controle, e quando culpo a mim própria também não tenho controle. Não me ponho a mim no controle nesse caso. Depois, a última tendência de todas é o procurar soluções e alternativas. E aí sim eu já me coloco numa postura de autorresponsabilização. Eu coloco-me como responsável pela forma como eu penso sobre o que me está a acontecer. E então eu tenho controle sobre o que é que me está a acontecer e vou pensar de outra forma. E mesmo que a minha tendência inicialmente seja de pensar negativo, quando eu começo a pensar, eu posso refletir sobre isto de uma outra forma, então eu consigo trocar a minha interpretação de negativa para positiva. E isso também vai ter repercussões nos meus sentimentos. Eu vou colocar aqui uma imagem que é exatamente isso que representa. O pensamento que eu tenho vai ter interferência no meu sentimento e também na minha vibração energética. Então, se eu tenho um pensamento negativo, de estar sempre a culpar os outros, de me autoculpabilizar demasiado a mim, isso vai ter repercussões no meu sentimento, vou ter sempre sentimentos de polaridade negativa que me levam ao mal-estar e também uma vibração energética negativa. E normalmente quem anda durante muito tempo em vibrações energéticas negativas ficam sempre um bocadinho mais sujeitos a doenças, ficam sempre andam sempre mais de mau humor, não é tão bom estar com essas pessoas, não é? A pessoa, não estou a dizer que toda a gente tem altos e baixos e isso faz parte, mas aquela pessoa que está constantemente numa postura negativa face à vida não é assim tão agradável, não é? Nem para ela, nem para quem vive com ela, nem para essa família que vive com essa pessoa, nem para esses amigos, porque é uma pessoa que está constantemente a reclamar e em posturas negativas face à vida. Não é muito agradável. São pessoas que têm mais a tendência a afastar do que a aproximar. Por outro lado, se o meu pensamento for mais positivo, a cada vez que me acontecem desafios, eu vou à procura das soluções e das alternativas, isso vai-me levar a ter um sentimento de eu tenho as coisas sob controle, eu consigo alterar a forma como eu penso, e quando eu consigo alterar a forma como eu penso, eu também vou alterar os meus sentimentos. E quando eu altero os meus sentimentos, eu também vou ter interferência na minha vibração energética. Então vou ter a tendência para me colocar de uma forma autoconsciente, de uma forma responsável, em maior bem-estar. Pronto, faz sentido? Espero que sim. Deixo-vos aqui esta fórmula, exatamente para sintetizar um pouco o que eu estive aqui a falar, que é a realidade é igual ao facto vezes a interpretação. O que é que isto quer dizer? O facto é exatamente o mesmo. Foram aquelas imagens que eu vos mostrei ali. Pode ser a da fila de trânsito, da pessoa que sujou com o café, da pessoa que mandou o e-mail que ninguém ainda lhe respondeu. Então o facto é exatamente o mesmo. A forma como eu interpreto, se eu interpretar a culpar sempre os outros, a culpar-me demasiado a mim, que é uma interpretação negativa, em que eu não tenho controlo, a minha realidade vai ser negativa, com sentimentos de polaridade negativa, e não vai ser muito bom para mim. Se por outro lado a minha interpretação for mais ajustada, então eu até posso inicialmente ter uma interpretação negativa, mas depois eu consigo fazer o ajuste e consigo ter uma realidade diferente, consigo ter um ajuste de mindset para, eu estou a pensar de uma forma negativa, mas eu posso pensar de uma outra forma, então eu consigo alterar a forma como eu penso, eu consigo alterar a minha crença. Então, se eu consigo trocar a minha interpretação, eu também depois vou ter interferência e vou conseguir trocar a minha realidade.
Então, interpretação negativa do facto, vou ter uma realidade negativa, e se eu der uma interpretação positiva, vou ter uma realidade positiva. Então pensem, a cada vez que acontece um desafio, qualquer que seja, um desafio na área pessoal, um desafio na área social, na área profissional, existem sempre várias formas de interpretar. E essa forma de interpretar tem a ver connosco. E nós podemos escolher a forma como vamos olhar para aquilo. Vamos culpar só os outros, vamos nos culpar demasiado a nós, ou vamos à procura de soluções e alternativas? Aquela que é a mais inteligente é irmos à procura de soluções e alternativas. Eu sei que nem sempre é fácil, mas os desafios é mesmo assim, e tudo isto se aprende. É começarmos a trabalhar mais com a nossa parte racional, em vez de sermos dominados com a nossa parte irracional. Ok? E é isto. Como eu vos disse, esta é uma das componentes do ajuste de mindset, que é a interpretação e ressignificação dos eventos que nos acontecem. Existem muitas outras, eu costumo falar no meu ginásio de emoções de 8 componentes, esta é apenas uma das componentes. Para quem não sabe, o ginásio de emoções é um grupo que eu tenho, é um pequeno grupo que eu tenho, no máximo de 8 pessoas, em que ajudo realmente as pessoas a perceberem quais é que são os seus objetivos, quais é que são os bloqueios que estão a fazer com que a pessoa ainda não tenha conseguido chegar aos seus objetivos, seja na área pessoal, na social, na profissional, e entretanto passamos ali por vários módulos, existem sempre uma parte teórica, né, na minha aula de ginásio de emoções, e depois existe um balanço do próprio grupo, em termos emocionais, como é que os meus ginastas estão ao longo da semana, como é que passaram a semana. Então as aulas são todas as semanas, existem sempre, as aulas são por Zoom, é 1 hora e meia mais ou menos cada aula, e a próxima turma vai começar já, é a 7ª turma, vai começar no dia 9 de setembro, as aulas vão ser à segunda-feira, as inscrições já estão abertas, e então as aulas vão ser sempre à segunda-feira, das 18 às 19h30, por isso a quem fizer sentido querer saber mais sobre este projeto que é o Ginásio de Emoções, um ginásio que está pensado para 6 meses. Inicialmente o Ginásio de Emoções estava pensado para 10 meses e as primeiras turmas que eu fiz foram de 10 meses, mas depois eu decidi condensar um bocadinho mais os conteúdos e os módulos, e então está para 6 meses, para termos o processo completo formativo, em termos dos objetivos, de ajustes de mindset, de identificar alguns bloqueadores que o grupo tem e trabalhar sobre eles, superar esses bloqueadores, fazermos blindagem cerebral, vários exercícios para aprendermos a blindar o nosso cérebro para não sermos tão incomodados com os fatores externos, aprender mais estratégias para acelerar resultados em qualquer área da nossa vida. É um projeto que, pronto, já está com a marca registada e tudo, o Ginásio de Emoções, e é um projeto que eu gosto muito, deste acompanhamento muito, muito pessoal. Como eu vos disse, é apenas um grupo de 8 pessoas e é uma coisa que eu gosto muito. Este acompanhamento todas as semanas ao grupo é muito gratificante e tem sido muito gratificante para mim e para quem tem estado comigo. E é isso, assim também aproveito para ir falando dos projetos que vou tendo. E é tudo, espero que tenham gostado desta aula. Relembro, realidade é igual ao facto vezes a interpretação. O facto, o desafio é exatamente o mesmo. A forma como nós temos que o interpretar é que é diferente. Então, se interpretarmos de uma forma negativa, isso vai ter interferência nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vibração energética, e vamos ter uma realidade negativa. Se interpretarmos de uma forma positiva, isso tem interferências nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e também na nossa vibração. Por isso, nós temos que ter mesmo responsabilidade e tomar aqui as rédeas da nossa vida e da forma como nós pensamos sobre aquilo que nos vai acontecendo. Isso é determinante da nossa qualidade de vida. E é tudo, muito obrigada por este tempo que estiveram aqui comigo hoje. Despeço-me até à próxima semana para mais um episódio de Emoções em Podcast.